paz de Jesus envolva-nos, continue em nossos corações, iluminando e nos abençoando nesta noite. Vou falar de um tema um pouco desconhecido de nós, mas se vocês se conectarem com a casa Maria de Nazaré, vocês vão logo perceber essa conexão. E fiquei um pouco surpreso hoje, eu preciso puxar na orelha de uma menina aqui, que Poço Claro me surpreendeu hoje. A galera de Poço Claro que está presente aqui. Obrigado a vocês, um carinho imenso, uma vez que nós demos os primeiros passos com essa equipe de trabalhadores naquela ideia, mas será que é possível abrirmos um grupo de estudo, de começarmos um grupo de estudo em uma garagem de uma casa? O povo vai aceitar isso? Foi aquele desafio que a gente venceu ao longo do tempo. Estive em Curitiba com o Haroldo Dutra e ele, como sempre, traz a mensagem e dá aquela acordada na gente para despertar para esse compromisso que a gente assumiu e às vezes passa batido, a gente, mas amanhã eu vou fazer, deixa para lá, o dia que tiver folga, e assim a gente vai adiando aquilo que está dentro de nós e cada um sabe a sua situação, aquele momento, quando o sapato aperta, e a gente, poxa, acho que chegou a minha vez, chegou a minha hora. Ele falava da igreja de Antioquia. Nome complicado, difícil, né? Mas se nós trouxermos para a igreja do caminho, a igreja de Paulo, o apóstolo, vai ser mais fácil. E se a gente falar da Casa Maria, Casa de Estudo Maria de Nazaré, aí sim, vocês ficam em casa e estão enturmados. Pois é, Antioquia é a cidade, o lugar, a localidade que Pedro morava. Daí surgir a igreja de Antioquia. Para que nós entendamos o que aconteceu com Pedro, o que aconteceu com Francisco de Assis, naquele sonho onde Jesus aparece para ele: Pedro, você não gostaria de construir uma igreja para mim? Pedro, foi muito fácil. Pegar, levantar uma parede e tal, construiu, ergueu as paredes, aqui está construída a igreja. E Jesus retorna a ele: não, Pedro, não estou falando dessa igreja. O mesmo fenômeno, podemos dizer, aconteceu com Francisco de Assis. Francisco, não está na hora de você construir a minha igreja? E ali em Assis a igreja já era centenária, de madeira, já estava caronchado. O pai tinha condições, porque tinha recursos, foi muito fácil reunir umas madeiras, erguer a igreja, ó, já está aqui, está pronto. E novamente aquela convite: não é dessa igreja que eu estou falando. Aí ele pensou: poxa, essa igreja ficou no centro da cidade, um pessoal bem remunerado financeiramente, estava. Poxa, então Jesus está falando de uma igreja, de repente, lá no bairro, mais retirado lá. Foi para lá e levantou a igreja novamente, rápido. Não, eu preciso que você construa outra igreja. Não é da igreja parede, da igreja edifício, que se refere na noite de hoje, que o Haroldo traduz essa mensagem. É da igreja comunidade, da igreja que nós estamos vivendo hoje. E eu faço uma pergunta bem delicada: está tudo bem com vocês? Não precisou brigar com o marido, você vir aqui, com a esposa, pedir licença, foi de livre, espontânea pressão. Ok. É dessa comunidade
de que Jesus se referia a Pedro e a Francisco, eu me refiro a vocês aqui. Nós vamos sentar, vamos formar um grupo de estudo, tudo bem, não tem nenhum empecilho. A esposa não ficou reinando em casa, o marido, porque você sai, de repente, vários dias da semana para vir à igreja. Dessa igreja que está dentro de mim, que está dentro de você. E vejamos a dificuldade de Pedro, que teve, que Francisco teve, que este grupo aqui também encontrou. O grupo do Centro Espírita Jesus de Nazaré, há 100 anos atrás, nesse desafio. E aquela proposta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta difícil de responder, não? Quando a esposa pergunta para a gente lá pela terceira ou pela quinta vez, né, você me ama? Mesmo, a gente já muda o tom da conversa, a voz. Você ainda tem dúvida? Não acredito? E assim, para Pedro, e Pedro reúne forças da alma, porque Jesus estava falando para a alma de Pedro, nessa questão: tu me amas? E Pedro, o que eu preciso fazer para provar que eu te amo? Então, cuida das ovelhas para mim, apacenta as minhas ovelhas. E o que nós vamos entender como apacentar ovelhas? Será lá construir uma casa, um paiol, e fechar ela de noite, tudo ok? Estão guardadas as ovelhas? Não. Eles precisam de mais. Eles precisam de água. Eles precisam de comida, de milho, de outra. E acima de tudo ainda, a gente precisa tosar a lã, toscar na tradução. Senão a ovelha não sobrevive o calor, os vermes e tudo mais que vem. E nós? Quem de nós, naquela hora que a dor nos arrebata, a gente também não precisa de água, de alimento, de carinho, de compreensão? E Pedro registra que, e lá na época, o bom pastor, de vez em quando aquela ovelha resolvia experimentar fora do rebanho, o pasto, a liberdade. O pastor ia lá, rebanhava novamente, lá, teimava, insistia em viajar sozinho, aventurar-se sozinho pela segunda, pela terceira vez. E na tradução daquele bom pastor, ele ia lá e quebrava a pata da ovelha. Ficaram um pouco chocados? Não, era isso que ele fazia. Quebrava, engessava a patinha da ovelha, colocava a ovelha em seus ombros e ali ele continuava a cuidar do rebanho o resto do dia. E essa ovelha, então, agora, pela dor, aprendia uma lição de ficar o dia todo com o pastor. Ali ia sentindo o cheiro do pastor, ia percebendo que esse pastor não fez isso por maldade, porque ele queria bem, e agora dava água, recebia comida na mão. E durante o dia, ou aqueles dias, até ela poder retornar a caminhar novamente, ela se acostumara com o pastor e passava a não desobedecer mais. E assim ele usava esse método para toda aquela ovelha teimosa que resolvia se afastar do rebanho. E vejamos, o lobo não ataca o rebanho unido. O leão, o tigre, não
pega a melhor presa e o meio da turma. Assim, a espiritualidade que nos desafia no nosso egoísmo, na nossa inveja, que tenta tirar nós da casa espírita, tirar nós da igreja, da comunidade, se assemelhamos à ovelha que se afasta do rebanho. Enquanto nós estamos vigilantes, mantidos em oração e em comunidade, dificilmente o Espírito pegará nós de surpresa e levará nós por caminhos diversos para que nós sofra, para que nós bata com a cara no muro. Somente quando nós baixamos a guarda, nós ficamos invigilantes, resolvemos fazer as coisas sozinhos, sem pedir sequer permissão para o pai, para a mãe, para alguém da comunidade. Olha, eu estou com uma ideia aqui, o que você acha? A equipe de estudo, o grupo, o que pensa? Nós não consultamos, tomamos a decisão. E de repente se vemos quebrada a nossa pata, a nossa patinha. Para aí a gente, poxa, como eu fui vacilão, como fui ignorante, e tomar uma atitude dessa. Pois bem, naqueles dias ali, na igreja de Damasco, na igreja de Paulo, aparece um homem pedindo ajuda. Barnabé, um companheiro muito querido, de confiança de Pedro e sempre pronto a atender, vai imediatamente até a porta e dá de cara com Saulo, com Paulo de Tarso, estropiado. A mendigância, sofrido pela decisão que tomara, e ele, em poucos segundos, em poucos minutos, percebeu a carência que Paulo estava sentindo naquele momento. E Paulo pede um copo de água a Barnabé e ele atende gentilmente e pede que ele quer conversar. Mas Barnabé não tinha autoridade para convidar, sabendo que Paulo perseguia os cristãos, cumpridor da lei. E o povo estava aterrorizado com a ideia que quem fosse visto por Paulo, por Saulo de Tarso, e ele a reconhecesse como cristão, como seguidor de Jesus, dificilmente se livraria dele, porque ele fazia cumprir-se a lei. Mas ali era uma outra história agora. E Barnabé vai até Pedro e diz, olha, o homem está aqui fora. O homem pode entrar. Não sei se é bom que ele entre. É fulano de tal, é Saulo de Tarso. Mas Barnabé adiantou, ele está um bagaço. Ele está surrado pela dor. Ele é outra pessoa. Mas dá um tempo. Diz para ele se ele pode vir amanhã. E quantas das vezes a gente vem à casa espírita e bate na porta. Eu preciso livrar-se do meu problema agora. Olha, nós não podemos. O atendimento fraterno hoje, de repente, o horário, a equipe, aqueles trabalhadores não estão na casa. E se a gente pedir, você pode voltar amanhã? De repente, nunca mais a gente veja essa pessoa. Mas Paulo, naquela situação, e como homem, e vendo que tudo que ele fez não o livrou da problemática anteriormente, tudo bem, eu volto amanhã. E Pedro, à noite, convida a equipe, convida os trabalhadores e faz uma reunião prévia.
tem um homem que nós precisamos acolher em nossa casa. O que vocês pensam? Tiago, menor, se oriçou-se. Nem pensar. Se Saulo entrar por aquela porta, eu saio por essa. E esqueçam de mim. E vejamos agora a problemática de Pedro. Conciliar. E quanto de nós chegamos para o padre, para o pastor, para a casa espírita, e recebemos um não. Calma, nós não podemos concordar com a sua ideia hoje. Vamos pensar um pouco. Nada. Então não venho mais aqui. E agora conciliar Tiago e Saulo. Então tudo bem. Vamos pensar, vamos dormir e amanhã a gente vê o que fazemos. E pede a Barnabé, vá ao encontro de Paulo de Tarso. Passe o dia lá com ele e vê se realmente ele está mudado. Se é esse homem que veio pedir ajuda. E se nós temos condições de ajudá-lo. E Barnabé não precisou ficar o dia todo para perceber a necessidade de Paulo de Tarso agora, doente, desapontado, a consciência lhe cobrando do que ele fizera até então, a sua autoridade de cumpridor da lei, e que a lei era outra, a lei de Jesus. E ele fez cumprir a lei dos homens. E agora o desafio. E Barnabé volta de lá com boas notícias, poderemos recolher ele para a nossa casa, que não vamos ter problemas mais. O homem está mudado. Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa do tratamento, do atendimento espiritual, do tratamento de um passe, de uma água frutificada e tudo mais. Vem, faz o tratamento na casa, na igreja. E Pedro, diz Paulo, você precisa de um tempo. Volte para a sua família, volte para a sua casa e continue, ou melhor, recomece a tecer com seu pai. Porque seu pai era tecelão, fazia redes e tudo mais. É preciso que você prove para a sociedade que você está precisando de ajuda, que você é tão carente quanto qualquer uma outra pessoa, e a sociedade precisa ver você trabalhando, modificado, e dá um tempo. E Paulo obedece Pedro de imediato e volta e continua a tecer. E agora o povo vai, porque esse Paulo está na igreja, ninguém ia mais na igreja, porque Paulo era o perseguidor dos cristãos, ele fazia cumprir a lei. Quem ia aceitar agora que a pessoa mudou? E em nossa sociedade, pessoa pronta, vive uma vida vazia, de repente adentra a igreja, e nós olhamos com desconfiança. Poxa, mas será que ele mudou mesmo? O que ele veio fazer aqui? Aquele voto de crédito, de confiança, que a gente, dentro da gente, pessoas orgulhosas que a gente é, começa a desconfiar das pessoas, mas ele não vai fazer bem aqui. E onde está o nosso conhecimento de pessoas educadas, civilizadas, compromissadas com Jesus? Passa-se os anos e Pedro chama então Paulo e nós conhecemos toda essa história. Aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, esclarecendo o povo, porque ele entendia, ele era um doutor da lei, ele tinha estudo, tinha inteligência desenvolvida, conhecimento e sabia o que explicava as Escrituras Sagradas. Lucas, não foi poucas vezes que foi lá na tecelagem e ali Paulo tecendo, o que quer dizer
o que está escrito. E ele, lá naquele trecho do Evangelho diz isso. E naquele outro diz isso. E ele foi conversando, construindo com o povo. E a partir de então, de que o povo esqueceu que ele era um homem mau e passou a ver então Paulo uma pessoa boa, passaram a confiar em Paulo. Assim acontece comigo, acontece com todos vocês, com o Márcio, com o José, com todos nós. Quando se prontificamos para trabalhar, de repente num grupo de estudo, hoje a fulana vai dirigir o grupo de estudo. A gente, poxa, mas será ela vai dirigir? Será que ela tem capacidade? E a gente começa a argumentar da nossa mente vazia, da nossa mente de ignorância. Onde está a confiança? Se eu consigo, ela também consegue, você também, você, todos nós temos capacidade de raciocínio, de inteligência, de cooperar, ler uma mensagem, fazer uma prece. Você faz parte dessa comunidade. E vejamos a nossa companheira Susana Correia Pizzo em Poço Claro. Nasceu na suas famílias na Alemanha, veio ao Rio Grande do Sul, ao Rio da Vargem, de repente em Poço Claro. Imagine vocês, mães, o seu quarto filho vem uma problemática, um desafio para a sua vida, para a vida da comunidade, um caso especial, e hoje o Zap Zap, há poucos dias, todo mundo está sabendo que o fulano entrou em depressão, que o Beltrano está internado, por essa ou estou em estado de loucura. Numa época em que toda a dificuldade que se tinha, conhecimento, mas ela, como Pedro, como Francisco, assumiu um compromisso e quando despertou, porque ela estava fora do rebanho e o pastor precisou quebrar a sua tapa. E nós, com todo um conhecimento que temos na literatura espírita, na Bíblia, dentro da igreja, vamos esperar que a vida nos quebre a nossa pata para nós vir pedir ajuda? Ou vamos se policiar e perceber que a minha família não está bem, que alguém da minha família não está bem e eu preciso de pedir ajuda? Descer do pedestal do orgulho, da vaidade, desafiar a sociedade que certamente vai ver, poxa, mas a fulana está indo lá na casa espírita, o ciclano, eu vi ele lá na igreja, o que vocês acham? Qual o problema? Se ele buscou a igreja, buscou a casa espírita, 1000 vezes melhor do que ele ter buscado o bar, a farra, outras diversões. Vamos pedir a Deus que o abençoe, que o encaminhe. O alcoólatra que agora, com a pata quebrada, olha, me ajude, por favor. E ele, nas condições de Paulo, se Paulo se revoltasse quando você pode voltar amanhã, desça para a sua família, vai a descer do conhecimento, ir para a prática. Se Paulo dissesse, não, eu não vou fazer isso, tinha todo o direito, a liberdade. Nós não conhecíamos nas escrituras sagradas de hoje as traduções, interpretações da lei, do que diz. Se nós não descermos do pedestal, a Susana, nossa companheira, senão eu preciso de ajuda. Ela buscou o padre porque era um católico, frequentava,
tinha o respeito, Padre, olha, para a tua problemática que se apresenta, eu não tenho conhecimento e a igreja não vai poder te ajudar. Busque uma casa espírita, busque alguém, vai. E ela foi. 2 meses depois, diz a história, de ser levada amarrada para a casa espírita, lá em Rio Negro, recebe o tratamento, a orientação, a problemática acalma, mas você precisa trabalhar para Jesus agora. E ela arregaça as mangas, seu esposo, e nós temos a casa espírita centenária no Poço Claro. Se aqui o Márcio, toda a equipe, não arregaça as mangas, não dão a cara para bater, dificilmente vocês estariam aqui. E já perceberam que quando vocês adentraram aqui, as cadeiras estavam todas em ordem, a água, a luz acesa, a ventilação, um som ambiente. Alguém fez isso. E essa igreja, comunidade, todos nós deveremos de participar. Ah, mas eu só vou varrer a casa. Chico ficou um pouco desapontado certa feita, que ele via Emmanuel chegar até ele, Bezerra de Menezes, mas em vez de ir lá com Chico, que estava pronto, vendo ele entrando para a psicografia, ele ia, tanto Emmanuel quanto Bezerra, até uma senhora, beijava ali a fronte daquela senhora, a testa da senhora, em respeito, envolvia-o em luz e vinha para Chico e escrevia livros. Passou um dia, passou 2, Chico não se aguentou, mas Emmanuel, cadê a tua? Você chega, vai primeiro para aquela senhora, pois é. Se aquela senhora não tivesse 1 hora antes aqui na casa, cantarolando, varrendo, dispersando a influência dos espíritos, impedindo que a reunião acontecesse, nós não estaríamos escrevendo livro, mensagem, atendendo a comunidade altas horas. Se a casa aqui não está de portas abertas a meia hora, 1 hora antes, fica difícil de você passar na rua e ver a igreja aberta. Essa é a igreja de comunidade. Todos nós fazemos parte e podemos fazer um pouquinho. Ah, mas o que eu faço é tão insignificante. Muito engano seu. Se você tem vontade, chega para a equipe, estou disposto a trabalhar. O que eu posso fazer? De repente você vem com o desejo de ser presidente da casa. Já quero ser um diretor de departamento. E o nosso amigo José, de repente, puxa, nós vamos ter uma limpeza, uma faxina aqui na casa amanhã. O cidadão não volta mais amanhã. Esta é a igreja do caminho de que Jesus propôs para Pedro, para Francisco, está propondo para todos nós na noite de hoje. Neste mesmo seminário, com a Haroldo Dutra, a URI Norte de Curitiba, fazia 30 anos de fundação. E ali eles prestaram homenagem aos trabalhadores. E lá estavam presentes. E me marcou muito, chamou-me a atenção. Um senhor com 93 anos, caminhando tranquilamente. Em cima não tinha mais cabelo, mas um pouquinho que tinha, um rabinho ali, todo elegante. Um outro, mais jovem, com 90, já com bengala, precisando de ajuda, subiu ao palco para receber as homenagens. Mas uma senhora mais jovem, com 85 anos, quando foi receber a homenagem, ela disse, poxa, eu falei a vida toda, e agora hoje vocês não vão me deixar eu falar? Passou a mão no microfone, tinha umas flores na frente do palco,
rosas, o que muito lindo. Ela foi até ali, tomou-lhe uma rosa, veio para o microfone e diz: esta rosa eu ofereço à minha mãe. Há 81 anos atrás, ela me trouxe, talvez, eu não lembro mais, mas é muito provável, de arrasto para a casa espírita. Eu tinha 4 anos de idade quando entrei na casa espírita pela primeira vez. Nunca mais deixei de participar. Fundadora de várias casas, coordenadoras de grupos de estudo, presidência e tudo mais. Muito simpática. E aqui, nesta casa, provavelmente não foi difícil de quando elegeram a diretoria, de encontrar voluntários para a diretoria, para a equipe de trabalhadores, zeladores da casa, evangelização. Todo mundo se prontifica voluntariamente. Será que precisamos que alguém quebre a nossa patinha para a gente acordar? Opa, pisei na bola. Lembre-se que o lobo não pega a ovelha no rebanho, e nem dentro do aprisco, dentro da casa. Se você está aqui dentro da casa, o lobo não vai pegar você na vida lá fora. Desvirtuar teus pensamentos, teu equilíbrio. A tua família estará amparada se você realmente acreditar que Jesus conta contigo. Independente do que você faça, o que você participa e que você está com fé, com coragem, no grupo de estudo, e a fim de descobrir os valores que até então você não percebeu. Que você é uma pessoa compromissada com Jesus. Você é um tarefeiro. Está dentro de você. Pare, reflita. Vê essa problemática que está em tua volta e faz uma reflexão. Se não é um recado de Deus para você, em especial. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, não fiz mal a ninguém e de repente me sinto com a pata quebrada. Deus, o bom pastor, não quebrará a pata da ovelha por mera especulação, por simples acontecimento. Se isso aconteceu, é porque a gente precisa parar, para refletir, para amadurecer. Então que a igreja da Casa de Estudo Maria de Nazaré faça a diferença em nossa comunidade. A gente quer uma comunidade diferente, a gente quer uma família, luta por uma família diferente. Então vamos dar as mãos, vamos participar, vamos ser voluntários e vamos fazer a diferença. Porque a igreja de Antioquia é nossa. A casa de Pedro, o Santo Espírito é Jesus de Nazaré, a casa de estudo Maria de Nazaré é nossa. O Márcio vai desencarnar amanhã, depois José, eu, mas vocês ficarão. E este exemplo dessa criança que deu a mensagem aqui é o exemplo de uma comunidade. Ele foi capaz de ler uma mensagem. Porque você não desafia e vem aqui na frente e faz o mesmo. Dê o primeiro passo. Vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e que a partir da primeira, da segunda, da terceira vez, você está trabalhando, está aplicando o básico, está na equipe de orientação e é uma pessoa que confia em Jesus e que esse Deus abençoe todos vocês, que traga uma paz, um alento,
em sua alma, em seu coração, na noite de hoje e pelos dias vindouros de tua vida. Muita paz. Que Deus nos abençoe.